Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui revisão, né, por questões, tá? Abordando a disciplina de ética, tão recorrente aí em concursos públicos, sobretudo para o de Palmeira dos Índios, né? No qual aí eu tenho contribuído na preparação de alguns colegas que têm acompanhado aqui e agradeço de antemão a interação. Aproveito também o início do vídeo para informar, caso você esteja vendo em razão do concurso de Palmeira dos Índios, que estamos aí com simulados, um combo com 2 simulados, tá certo? Igualmente aí o semelhante ao que virá na prova, tá? Também tem um resumo completo do edital aí de língua portuguesa para Palmeira dos Índios, todos os conteúdos devidamente abordados, resumidos e trazidos com amplitude suficiente. Também dispõe de um resumo de história e geografia, havendo interesse, link do perfil do Instagram na bio do canal, ou então no vídeo que eu disponho mesmo sobre as informações acerca dos simulados, do próprio curso, tá? Vocês encontrarão meu contato aí. Sem mais delongas, vamos caminhando aqui. Serão 20 questões, pessoal, no formato certo e errado, tá? Eu vou comentando com vocês ponto a ponto. Sem mais delongas, vejam. A embriaguez habitual do servidor público constitui falta ética, mesmo que fora do ambiente de trabalho. Corretíssimo, pessoal. Ah, Matheus, mas eu gosto de tomar de vez em quando uma cervejinha, enfim, não importa. A vida particular, ela, de certa forma, ela tem respaldo aqui, né? Ela acaba aí sendo, de alguma forma, atingida pelo aspecto da ética aqui profissional no ambiente do serviço público. Então, a falta é considerada a falta ética, sim, tá bom? Matheus, mas eu não posso beber em circunstância alguma. Não se trata disso. Se trata apenas que incorrer nesta prática, ainda que fora do ambiente de trabalho, é uma falta ética, tá bom? Caminhando. A participação em programas de estudos relacionados ao desempenho na função pública constitui dever ético do servidor público. Obviamente também, pessoal, correto. Tudo aquilo quanto nós pudermos fazer a fim de ajudar, de melhorar, de trazer maior qualidade ao serviço público é dever ético, sim, do servidor. Tudo bem? O reconhecimento da moralidade no desempenho das atividades do Estado limita-se à distinção entre o bem e o mal. Gente, essa questão ela já é até manjada pela maioria dos senhores e das senhoras, mas eu preciso trazer porque ainda, tá, é muito cobrada. E a gente acaba caindo. Por que a gente cai na hora da prova? A gente não vê o tal do limita-se aqui e acha que ele está apenas incluindo aí, né, mais um fator, mais uma característica aí do reconhecimento da moralidade no desempenho das atividades, quando não. Ele está restringindo entre o bem e o mal. E não esqueçam, além dessa distinção entre o bem e o mal, a gente inclui também a ideia de que vai ser sempre o fim, a ideia fim é sempre o bem comum. Tá certo? Então quer dizer, o bem comum é o que prevalece nestas relações. Ok? Logo, gabarito aqui encontra-se errado por conta da limitação que ele colocou aqui através do limita-se. Vejam, a avaliação ética da conduta do servidor, além da observância da legalidade formal, está condicionada à satisfação do interesse público. Correto, pessoal? Existe esse condicionamento, sim, tá? Vejam, existe um porquê, tá certo? Da premissa ética, tá? Ser tão valorada, ser tão importante no contexto do serviço público e da vida, né, pessoal? Haja vista que a ética ela estuda aí aspectos da moralidade, ela traz pra gente esse conceito do correto, do certo, do errado, de agir conforme os preceitos estabelecidos. Então isso é pra vida, na verdade. Então, obviamente que o objetivo ou um dos alicerces aí para que tenha sido estabelecida a ética, o que preconize tanto a aplicação da mesma, é sim a satisfação do interesse público, tá bom? Quinta questão. A ética aplicada à função pública é universal e, por isso, ultrapassa fronteiras, espaços geográficos e tempo. Gente, tá errado. Mateus, por que está errado? Vejam, quando ele trouxe esse conceito de universal, a gente pode aqui entender que essa universalidade, além desses fatores que ele trouxe aqui, ela também pode direcionar-se a ser direcionada a todos, todos e todas, tá bom?
Mateus, como assim? Não entendi ainda. Eu vou explicar, pessoal. Então veja, isso aqui é um parênteses, viu? Todos e todas, tá bom? Então vejam, quando ele diz assim, a ética é aplicada à função pública é universal, então veja, se ela é universal, ela não é somente a função pública. Ela atinge a todos, servidores ou não, quando na verdade não é bem isso. A ética voltada à função pública, ela está diretamente relacionada à função, ao exercício da função. Agora veja, se ela transcende as fronteiras, espaços geográficos e tempo, aí é outra história. Mas esse aspecto de universalidade, tá? Com essa ideologia de ser para todos ou de alcançar a todos, aí no meu humilde ponto de vista, tá? Posso estar errado, não sou dono da razão, tornou a questão aqui equivocada. E só a nível de conhecimento, todos os gabaritos que eu estou colocando para vocês aqui, eles são conforme os gabaritos originais aí das bancas. Aqui, pessoal, nós temos questões da IGEDUC, da Quadrix, nós temos do CESP, antigo Sebrasp, né, antigo CESP, tá? Então, os níveis das questões, eles são variados. Nós temos questões de nível médio e nível fundamental, tá? Sem mais delongas, vamos caminhando aqui. A sexta questão vai dizer o seguinte para a gente, pessoal. No exercício da função pública, deve-se pautar pela promoção dos direitos fundamentais do cidadão e pela difusão das políticas públicas. Corretíssimo, pessoal. Corretíssimo, deve-se. Guardem isso. Aqui existe caráter obrigatório, tá certo? Eu vou botar aqui é uma obrigação. A letra, como sempre, já conhecida por vocês, né? Bem deficitosa, mas eu acho que de alguma forma vai dar para entender aí, tá certo? Não existe esse caráter facultativo, não, eu escolho entre aplicar ou não a ética nas minhas relações enquanto servidor público. Negativo, é seu dever. Além disso, promover os direitos fundamentais do cidadão e promover a difusão, não é, de políticas públicas. Tudo bem? Nesse contexto, vamos caminhando aqui para a sétima questão, que diz assim: no contexto da administração pública, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, perdão, deixa eu só apagar aqui para não cobrir o visual de vocês, pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não. Ele está dizendo que não constitui uma ofensa ao Estado. Gente, essa daqui também é manjada, mas a gente precisa comentar. Obviamente que ela constitui, tá bom? Obviamente. Ora, quer dizer que eu posso, ao meu bel prazer, por má vontade, por desleixo, descuido, deteriorar, quebrar, trazer dano, né, ao poder público, e vai ficar por isso mesmo. Não tem impacto na esfera, sobretudo ética, né, e também até nos aspectos de responsabilização aí quanto a possíveis reparações, não é? Então, gente, claro, obviamente está errado aqui. Tudo bem? Caminhando, a oitava questão vai dizer o seguinte para a gente: a ética na vida pública é idêntica à atuação ética na vida privada. Aí não, né, pessoal? Aí não. Existem fatores na nossa vida privada que não acontecem no contexto da vida pública, tá bom? Não, idêntica não. Se ele dissesse assim, existem pontos em comum, não é? Existem fatores parecidos, aí talvez nós considerássemos o gabarito aqui como correto. Mas dizer que é idêntico é algo igual, fidedigno ali, e sem tirar nem pôr, é extremamente igual, tá bom? Não, de fato não é idêntico não. A ética na vida pública, ela tem seus preceitos baseados sim na moralidade, aí a gente traz consigo valores, não é? Visão de mundo, convicções e etc, mas não são idênticas não, tá bom? A nona questão ela vai dizer assim pra gente: a legislação brasileira determina que toda pessoa tem direito à verdade. Toda pessoa tem direito à verdade. Esse princípio legal e ético, vejam, tanto é princípio para a lei quanto para a ética. Parte da premissa de que o Estado deve exercer seu papel no poder sobre o poder corruptivo, do hábito do erro, da opressão e da mentira. Essa questão aqui, ela derruba muita gente mesmo, sobretudo se a leitura for feita de forma apressada. O gabarito está corretíssimo, tá? Mas eu quero comentar um pouco mais sobre ela, que eu achei ela muito interessante com vocês. Vejam, se a gente lê de forma apressada, a gente não vai achar ou vai entender, em alguma hipótese, que a questão está dizendo que o Estado deve apoiar
né, ou deve ser conivente com práticas corruptivas, hábitos de erro, de opressão e de mentira? Vai. Sobretudo no momento de prova, pessoal, no ambiente de prova, sob pressão, sob tensão, nervosismo, suor, a barriga ali com borboletas, como a gente diz, né? Aquele nervosismo, aquela sensação estranha, aquela sensação de que o chão vai desabar embaixo de você. Então, quer dizer, fatores psicoemocionais que impactam na hora da prova. Então, gente, qual a dica? Ler com calma. Você leu e não entendeu o que a questão está pedindo. Você não vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai pular a questão, vai responder outras, vai dar um refresco na tua mente, como a gente diz, e depois você volta. Aí você lendo com calma, perceba, ele diz primeiro que o direito à verdade ela é um direito de toda pessoa, corretíssimo. Aí depois ele diz que trata-se também de um princípio legal e ético e parte da premissa que o Estado deve, não é opcional, ele deve, é obrigado a ele exercer o seu papel, no sentido de que sobre o que? O poder corruptivo, hábito de erro, de opressão e de mentira. Quer dizer, ele precisa combater essas práticas. Ele precisa, é um dever dele. Na verdade, ele não precisa, ele é obrigado a combater, tá certo? Exercer o papel dele enquanto Estado de combater essas práticas, tá bom? Então, assim, é um tipo de questão que ela derruba muita gente. Mas nós estamos aqui treinando exatamente para não cair na hora da prova. É melhor errar agora, né? Deixa abaixo aí também, se vocês quiserem, quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram, tá bom? Vão pausando os vídeos aí. Pausando o vídeo, perdão, e trazendo esses comentários. A interação de vocês é extremamente importante. Vamos lá, pessoal. A questão de número 10 diz assim: a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e de moralidade. Deixa eu só apagar aqui novamente. Riscou a palavra, eu prefiro apagar para não atrapalhar a leitura de vocês. Gente, correto. Gabarito correto. Tá? De fato, a publicidade, vejam, guardem aí. A publicidade, ela é a regra no serviço público, tá bom? Agora, como eu já tenho dito a vocês, em tudo no direito cabe quase tudo, né? Eu não gosto de generalizar, mas em boa parte cabe exceção. Eu costumo dizer que o direito ele não existe o sim ou não, ele usa sempre o depende. E é exatamente isso, o tal do depende, né? É o salvo. Existem exceções, existem, as de caráter sigiloso e etc., mas aí fica para uma aula de direito administrativo. Tudo bem? Caminhando, questão de número 11. Ele vai dizer assim para a gente: ouvir é uma atitude ética, pois expressa respeito pela opinião do outro. Gente, obviamente. Você só escuta, você só dá atenção a quem você tem valoração positiva, a quem você tem apreço, a quem você respeita. E, obviamente, no âmbito do serviço público, ouvir, né? Ouvir as pessoas, ouvir os usuários é necessário e fundamental, tá certo? O ato de não ouvir ou de não fazer questão, não dar atenção, né, constitui uma falta ética, sim, tá bom? Mas o gabarito pra gente aqui tá correto. Número 12, pessoal, ele diz assim: é aceitável compartilhar informações pessoais durante o atendimento ao público para criar empatia. Essa questão eu também achei ela muito interessante. No sentido do que, Matheus? Vejam, aqui no ambiente de prova, aí trazendo tudo que eu já falei lá atrás, né, aspectos psicoemocionais, o candidato às vezes ele poderia se deixar levar. Porque diz assim, poxa, realmente o servidor ele precisa ter empatia na hora do atendimento, de prestar o serviço. Mas, gente, vejam, não se aplica o certo por meios errados. Como assim, Matheus? Gente, você não vai compartilhar informações pessoais, porque a gente sabe que o que vigora no serviço público é a impessoalidade e não aspectos da pessoalidade. Então, quer dizer, você pode abrir mão de algo em prol de outro, por assim dizer. Ah, não, isso é meio certo, porque eu abri mão de uma coisa certa para fazer uma errada. Não. Você tem que ser empático, tem. Tem que atender as pessoas com humanização, tem também. Mas não pode jamais se desprender aí dos valores, dos princípios éticos que regem a relação do serviço público. Tudo bem? Gabarito pra gente aqui, ó, é errado. Questão de número 13. A confidencialidade é um princípio ético fundamental em muitas profissões, incluindo medicina e o direito, que exigem que os profissionais protejam informações confidenciais de seus clientes e pacientes. Correto, pessoal? Ele só exemplificou com a medicina e com o direito, tá? Mas cabem a outras tantas profissões também.
não é? Então, perfeito, a confidencialidade é princípio ético fundamental, tá bom? Guardem isso. Questão de número 14 vai dizer assim para a gente: é eticamente aceitável divulgar informações confidenciais. Então vejam, por aqui a gente já matava, né? Com base nessa questão a gente já responde essa. Aqui, ó, rapidamente a gente já joga que está errado. Aí ele diz, aí ele vai trazer um complemento, né? É sempre assim, pessoal, ele dá o comando errado e tenta iludir os candidatos por meio de implemento, é o chamado encher linguiça, né? Ele vai jogando ali ideias para tentar cansar o candidato e vencer pelo cansaço. Mas aí vocês que estão aqui no Jornada ao Êxito vão pegando os times, vão pegando as dicas e certamente na hora da prova vocês não cairão nessas pegadinhas das bancas, tá bom? Aí ele diz assim: informações confidenciais de uma empresa a um concorrente, desde que esse fato seja feito de forma anônima e sem prejudicar a atual empresa. Quer dizer, você vai fornecer informações de uma empresa a outra, de repente concorrente, vejam. Aí vai fazer de forma anônima, não vai se identificar e não vai prejudicar a outra empresa. Claro que não, pessoal. Tá? Mas o que da questão para mim está aqui. Eu quero que vocês guardem, por favor, esse fato que é eticamente inviável, tá? A gente fornecer informações de cunho confidencial. Tudo bem? Caminhando aqui, a questão de número 15, ela diz assim para a gente: é eticamente aceitável que um profissional use seu cargo e influência em uma entidade pública para benefício pessoal, desde que não prejudique diretamente a organização. Não, gente, em circunstância alguma o servidor público deve valer-se da condição de servidor. Agora lembre, eu estou falando da teoria. Não adianta você estar assistindo esse vídeo e ficar, porque na prática é isso e isso. Gente, eu sei que existe divergência na prática. Infelizmente, não é com satisfação que eu digo, mas para a prova vocês levarão a teoria. E a teoria é exatamente essa, tá bom? Vigora, gente, aqui eu vou deixar bem grande para vocês não esquecerem no funcionalismo público a impessoalidade, gente, é regra no serviço público. Mateus, o que é isso? Abrir mão dos seus preceitos pessoais, tá certo? E valorar impessoalidade. E valorar o aspecto profissional, abrindo mão do seu eu enquanto pessoa física, por assim dizer, e assumir o papel de pessoa jurídica na condição ali de servidor, de representante, né, do órgão, da instituição ao qual vocês estejam vinculados. Tudo bem? Caminhando. A de número 16 vai trazer assim para a gente: é eticamente aceitável que um profissional adie um projeto importante para ganhar mais tempo e assim entregar um trabalho de melhor qualidade. Aqui essa questão eu achei interessante e quando eu fui responder eu a errei. Aí foi muito bom que eu tivesse feito isso, que eu tivesse errado, porque eu aprendi através desse erro. Achei muito inteligente essa questão, sobretudo no contexto de pegar muita gente numa casquinha de banana, né? Eu caí. Confesso para vocês que eu acabei que escorreguei aqui, não prestei bem atenção e disse: não, tá errado, ganhar mais tempo, como assim? Gente, o projeto é importante. Sim, Matheus, então por isso que ele não pode ser adiado, tá? Mas importante não é a mesma coisa, ou seja, é diferente de urgente. Aí está o erro. Eu errei porque não me ativa esse fator. Urgente é inadiável, você não tem mais prazo, você não tem mais opção. É fazer ou fazer. O importante é relevante, mas não é urgente. Então veja, e o fato dele adiar não é o bel prazer. Não é para satisfazer a vontade dele, não, ele está adiando exatamente para garantir um dos princípios fundamentais também nas relações éticas, a eficiência, a qualidade, não é? Aquele chamado que a mais, o que de qualidade. Então, gente, corretíssimo aqui a questão de número, corretíssima, né, perdão, a questão de número 16 e altamente inteligente, viu? Agora adivinhem qual foi a banca? Nossa querida, eu vou botar o nome antigo, tá, pessoal, que eu gosto mais do que o nome atual. Nossa querida CESP, ela tem as suas peculiaridades, mas particularmente é uma das bancas que, não sei vocês, mas eu acho que melhor executam aí a formulação de questões. No nível de inteligência, a forma de cobrar, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. A de número 17 diz assim: a conduta ética é racionalmente justificável e praticada de forma autônoma. Aí a pessoa, de repente, isso, pessoal, é uma questão de nível médio, tá? Primeiro, porque ela está correta. Aí a pessoa diz assim: poxa, está dizendo que a ética é autônoma. Não, ele está dizendo que ela é
praticada de forma autônoma. E quem é símbolo, quem representa, quem traz para a gente essa linha de pensamento é ninguém mais, ninguém menos que Immanuel Kant. Né? Ele traz para a gente exatamente isso. Ele alega que exatamente que a ética formal ela pondera entre quê? Entre se basear pelo respeito, pelo dever, com a conduta autônoma e pela livre vontade ou a livre manifestação aí do agente. Gente, é exatamente uma corrente, um pensamento que vigora. No sentido do que a ética, claro que ela é o somatório de diversas outras coisas, né? Sobretudo o estudo da moral, a filosofia da moral, aspectos nesse contexto, mas ela é racionalmente, quer dizer, ela é algo estritamente explicável de forma racional e sim, praticada de forma autônoma, haja vista que ela não precisa assim, de outros meios para garantir-se. Não é? Então, gente, correto, uma questão muito inteligente também, gostei bastante. A de número 18 diz assim: a ideia moderna de controle de função pública e de democracia é compatível com a aceitação de oligarquia, autocracia e despotismo. Aí a pessoa diz assim: eita, Mateus, e agora, meu Deus? Eu não sei o que é uma oligarquia, não sei o que é uma autocracia, não sei o que é despotismo. E aí? Gente, mas vejam. Talvez você não saiba os três, o conceito dos três, mas ou de um ou de outro você vai saber. A autocracia, olha, do e alto, né? Poder, cracia, a ideia de poder centralizado. Oligarquia, Mateus, o que são oligarquia? Gente, aí são pequenos grupos, né? Os chamados lobbies. Mateus, e o tal do despotismo é o quê? É o poder isolado, aquele poder arbitrário. Então, gente, veja, não precisa conhecer todos os conceitos, mas se você soubesse que oligarquia é a concentração de poder em pequenos grupos, você já matava. Por que você matava? Porque ele está dizendo que é compatível, quer dizer, são condizentes, podem andar lado a lado ali, junto com a função pública. Obviamente que não, pessoal. Pelo contrário, hoje vigora o princípio da separação dos poderes, a democracia, exatamente esse poder, né, concentrado na mão do povo, em tese, tá bom? Lembre que a gente trabalha com a teoria aqui, certo? Então, assim, guardem esses conceitos, eles vão aparecer em provas assim que de repente a ética for cobrada com um nível de exigência um pouco maior. Mas é importante nós sabermos, sobretudo, alguns conceitos que são trazidos aqui. Questão de número 19 diz assim pra gente: para ser considerada ética, a conduta do servidor público deve ser avaliada estritamente pela observância literal das regras, desconsiderando-se, para tanto, a escolha consciente do agente. Não, pessoal. Lembrem que a ética está diretamente relacionada com a moral, esses aspectos de valores, de ideologias, e sem falar também que o servidor, enquanto pautado na conduta ética, ele precisa fazer escolhas conscientes. Não adianta ele saber o que é certo ou errado se ele não vai ter consciência na hora de escolher entre a prática, tá bom? Então tá errado, a gente usa assim, é uma prática, a gente considera o fator consciência do agente, a valoração que ele dá aos preceitos éticos. Por fim, ele diz assim: o alvo da reflexão ética é a conduta humana, avaliada a partir de valores construídos em sociedade. Perfeito, gente. Corretíssimo. Esse gabarito aqui, ó, bem grande, um C, correto. É exatamente qual é o alvo, qual é o objetivo? É a conduta humana. E a conduta humana, por sua vez, vem sendo construída com o tempo. Não é? Há até de fazer um adendo aqui, de se comentar que a ética ela é muito mais flexível se comparada, por exemplo, à moral. Né? Porque a moral ela é muito mais rígida nesse contexto. Já a ética não, ela vai se adequando. Haja vista que o ser humano é um ser sociável, que ele vai construindo os seus valores sobre o aspecto nos quais eles estão inseridos. Então existe esse aspecto evolutivo. Né? Então, gente, exatamente, gabarito correto. E para finalizarmos, eu deixo a reflexão que diz assim: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12, 12. Pessoal, creio que vocês são capazes. Acreditem. O primeiro passo vocês estão dando, que é decidir fazer, dar a cara a tapa, escolher
optar por seguir este caminho o qual vocês estão. Eu não sei qual é o objetivo de vocês, mas eu sei que vocês estão aqui por uma razão. Assistiram esse vídeo aqui também por uma razão. E eu espero muito que vocês sejam felizes em tudo quanto forem fazer, tá bom? Forte abraço para vocês. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Se tiverem interesse em aquisitar os materiais, basta falar aí pelo Instagram oficial do canal. E é isso. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.